com a paz de nosso Senhor Jesus. Glória a Deus, né? Estamos alegres, né, irmãos? Mais uma oportunidade o nosso Deus nos dá, né? Para nós estar aqui nessa noite, nessa campanha maravilhosa, a qual tem, né, por título, O Senhor é meu pastor e nada nos faltará, né? É muito bom ter o Senhor como nosso pastor ao nosso lado, né? Sempre confiando, né? Que as bênçãos que nós viemos aqui nessa noite buscar, em nome de Jesus, nós não vamos sair vazio aqui. Como nós entramos, se acaso deixamos para trás os problemas e vamos sair com a nossa bênção em nome de Jesus, né? Eu vou louvar o Senhor com hino, essa igreja conhecer, pode cantar comigo em nome de Jesus. Ainda não entendi por que razão você não quis aceitar aquele que veio ao mundo para te libertar deste mundo de engano e pecado. Me conte agora mesmo e o porquê. Se não entendeste a mensagem de Jesus, se eu entendi sua mensagem, é porque abri meu coração. E você pode entender se também abrir o seu coração. Se também fizer isto, tenho certeza que você vai crer e jamais irá se arrepender. Ele quer o teu coração, não demores a lhe entregar. Me dê a mão, vamos, caminhar juntos. Por que razão você não quis aceitar aquele que veio ao mundo para te libertar deste mundo de enganos e pecado? Me conte agora mesmo e o porquê que não entendeste a mensagem de Jesus. Se eu entendi sua mensagem, é porque abri meu coração. E você pode entender se também abrir o seu coração. Se também fizer isto, tenho certeza que você vai crer e jamais irás se arrepender. Ele quer o teu coração, não demores a lhe entregar. Me dê a mão, vamos caminhar juntos. Me dê a mão.
já me ajudou. Que você hoje, possa dar um lugar para que o Senhor venha fazer uma grande obra na sua vida hoje, E assim eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus, E as palmas loucas. Eu saúdo a igreja com a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos nessa noite. Hoje é o último dia desta campanha. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O salmista, ele colocou Deus na condição de pastor e ele de ovelha. Uma ovelha fraca e indefesa e precisa de alguém para cuidar. Então Davi falou: Senhor, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. O que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer o que? Senhor, mediante as dificuldades, quem tem um pastor, mesmo diante das dificuldades, das crises, nada me falta, porque eu tenho um pastor. Se nesta noite você veio aqui na confiança que esse pastor vai fazer alguma coisa, ele já está fazendo por você. Marcos, no capítulo 2 e no versículo 1, glória a Deus. Marcos capítulo 2, versículo 1 adiante. Glória a Deus. Marcos capítulo 2 e no versículo 1 nesta noite de hoje. Glória a Deus. Quantos acharam, digam amém. Que diz assim o texto: e alguns dias depois entrou outra vez em Cafarnaum, e soube-se que estava em casa. E logo se ajuntaram tantos que nem ainda nos lugares junto à porta eles cabiam. E anunciavam-lhes a palavra. E vieram ter com ele conduzindo um paralítico trazido por 4. E não podendo aproximar-se dele por causa da multidão, descobriram o telhado onde estava, e fazendo um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico: Filho, perdoados estão os teus pecados. E estavam ali alguns dos escribas que azorravam em seu coração, dizendo: por que diz este assim blasfema? Quem pode perdoar pecados senão Deus? E Jesus, logo conhecendo o espírito que assim azorravam entre si, lhes disse: por que azorrais sobre essas coisas em vosso coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados? Ou dizer-lhe: levanta e toma o teu leito e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra poder para perdoar pecados, disse ao paralítico: a ti te digo, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Amém? Sabe por que Deus ele faz alguma coisa na nossa vida? Porque sempre tem alguém que duvida. Então Deus pega e faz para poder confirmar que Ele é Deus. Feche os seus olhos, feche os seus olhos. Poderoso Deus, eterno, maravilhoso Pai, nesta noite, Senhor, nós estamos entrando na Tua presença, ó Deus, para Te clamar e para Te pedir. Senhor, a palavra do Senhor foi lida. A palavra do Senhor, meu Deus, nós acabamos de meditar. Ó Deus, mas o único que pode falar com o seu povo sedento nesta noite é o Teu Espírito Santo. Ó Deus,
Começa, meu Deus, a tirar, meu Deus amado, todo impedimento. Começa, meu Deus, a tirar toda distração. Ó Deus querido, que o seu povo nesta noite venha receber a tua palavra de uma maneira poderosa. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. A igreja diga: pode se assentar batendo palmas. Glória a Deus. Irmãos, nessa noite nós viemos aqui porque nós estamos sedentos de ouvir a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela é uma bússola que orienta o ser humano a conquistar coisas que só Deus pode fazer. A palavra de Deus, ela traz para o ser humano esperança. A Bíblia diz, a Bíblia dá uma orientação que aquele que tem o prazer na lei do Senhor medita nela de dia e de noite. A palavra de Deus, ela diz que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz que ilumina ou clareia o meu caminho. A Bíblia diz no livro de João, no capítulo 1, que o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e se fez carne e habitou entre nós. A palavra de Deus, ela é muito importante para o ser humano, porque tudo que foi criado na terra foi pelo poder da palavra. Quando Deus olha para a terra, Deus, ele dá palavras para que a terra venha se formar. Quando Deus falou haja luz, pelo poder da palavra a luz apareceu. Então nós entendemos que a palavra, ela tem poder de transformar a alma do ser humano. A palavra de Deus, ela tem o poder de transformar pensamentos. Talvez tem pessoas que chegam dentro da igreja com um pensamento de desistir, com um pensamento de parar, com um pensamento de jogar tudo para o ar, mas quando ouve a palavra de Deus levanta o ser humano. A palavra de Deus faz a pessoa sair da igreja pensando diferente, falando diferente e tendo atitudes diferentes, porque a palavra de Deus impulsionou essas pessoas a continuar crendo mais um pouco no milagre. A palavra de Deus, ela é tão poderosa que a Bíblia diz que a única coisa que acrescenta a nossa fé é ouvindo a palavra de Deus. E o apóstolo Paulo, ele vai olhar para a igreja de Roma e vai falar o seguinte: ora, a fé, ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então todas as vezes que a gente vem à igreja acreditando que a palavra de Deus traz o milagre que a gente precisa, a gente caminha mais um pouco embalsado na palavra de Deus. E hoje Deus, ele quer falar com você através da palavra, porque eu acredito que a palavra de Deus traz esperança para a sua alma. Jeremias, um certo dia, ele vai escrever uma lamentação. Ele está em um estado tão deprimente, mas tão deprimente, que ele vai falar: eu queria que os meus olhos fossem um rio, para que eu pudesse chorar, chorar e chorar, porque Jeremias estava triste, Jeremias estava angustiado. Mas quando a gente observa Jeremias naquele estado deprimente, ele vai falar o seguinte: olha, eu vim trazer à memória de vocês tudo aquilo que me traz esperança. E nesta noite, como pregador da palavra de Deus, eu quero trazer para você uma palavra que vai te trazer esperança. Eu quero lembrar você de um episódio que aconteceu aqui na Bíblia, que Jesus, ele fez um milagre extraordinário. A Bíblia começa dizendo que outra vez Jesus entrou em Cafarnaum. Quando o texto fala que outra vez Jesus entrou em Cafarnaum, era porque Jesus já tinha entrado
entrado em Cafarnaum mais de uma vez, e aquele povo sabia muito bem disso. Na verdade, Jesus nasce em Belém, Jesus ele é criado em Nazaré, mas ele reside em Cafarnaum. E Jesus residindo em Cafarnaum, ali Jesus ele fez muitos milagres. Jesus ele curou 2 cegos, Jesus fez um mudo falar, Jesus curou a sogra de Pedro, Jesus ele curou o servo do centurião. Todo mundo sabia que esses milagres aconteceu em Cafarnaum. Então quando Jesus ele vai chegar outra vez em Cafarnaum, a multidão já estava esperando ele, porque sabia que quando ele chegasse o milagre ia acontecer. Eu já quero profetizar nesta noite que quando você chegou aqui, Jesus já estava, e se você abrir os olhos da fé, o milagre já está acontecendo na tua vida, a providência já está acontecendo para você. Se você acredita, exalta esse Deus nesta noite. Então Jesus ele vai chegar em Cafarnaum, e Jesus ele vai chegar na sua casa. Quando Jesus chega na sua casa, Jesus ele vai entrar na sua casa. A multidão já estava apertando a casa de Jesus. Pastor, como que era a casa de Jesus? Para você poder ter uma ideia, para você poder ter uma imaginação, eu queria que você imaginasse comigo, porque em Cafarnaum as casas eram muito simples. As casas que eram feitas em classe, na vida de pessoas que eram pobres, eram casas muito simples. As casas que eram feitas em Cafarnaum, ela tinha 5 metros ao quadrado, e era de um aposento único. As casas que eram feitas à parede, tinha 2 formas de fazer. As paredes, elas podiam ser feitas de tijolo grosso ou também de pedras brutas. Já quando nós olhamos a janela das casas, de uma casa simples, era apenas uma janela simples para poder entrar na casa. A porta era uma madeira grossa, que você fechava a porta, e por trás da porta você colocava um pau para ninguém poder entrar. A luz, para poder clarear no dia, nas casas simples da época, a luz do sol dava luz dentro da casa ao dia, e de noite, quando se fechava a porta, o que eles faziam para poder iluminar a casa? Eles acendiam a lamparina para poder dar luz à casa. O telhado, e o interessante deste texto, que você vai ver que aqueles homens sobem no telhado e detalha o telhado, faz um buraco pelo telhado e joga aquele paralítico diante de Jesus. Então, para a gente poder entender como é que era formado o telhado. O telhado ele era formado com vigas de madeira muito grande, e essas vigas de madeira que era colocada, eles batiam uma terra em cima daquela madeira e colocavam alguns plantios em cima para poder dar um tom de boniteza, um tom bonito para aquela casa. Então a gente observa que era normal não caber tantas pessoas na casa de Jesus, porque a casa de Jesus era uma casa simples. A casa de Jesus era uma casa muito simples, que não cabia muita gente. E como Jesus era um homem que fazia milagre, como Jesus era um homem que libertava, o certo era claro que não caberia de tantas pessoas dentro da casa, não caberia de tantas pessoas dentro da casa de Jesus. Então, aqui que vai acontecer? Tinha muitas pessoas ali que estavam ali para poder ouvir Jesus, tinha muitas pessoas que estavam ali para poder receber o milagre de Jesus, e tinha também os escribas que estavam ali para poder tentar pegar Jesus nas palavras. Então, quando Jesus começa a curar as pessoas, tinha 4 homens que viu um paralítico ali caído no chão. Ele não podia andar, ele estava paralítico, e talvez muitas pessoas estão como aquele paralítico. A vida delas estão paralisada, a vida espiritual está parada, a vida sentimental também está parada, a porta está parada, tudo na vida dessas pessoas está parada. Assim como aquele paralítico, Hernandes Dias Lopes, ele vai fazer um comentário muito certo. Ele vai falar que aquele paralítico, ele não era apenas só paralítico, tudo dele estava
estava atrofiado, ele era um vivo morto, ele só respirava, mas ele não podia andar, ele não podia fazer nada. Então 4 homens, olha aquele paralítico em uma situação triste, olha aquele paralítico em uma situação caótica. Então eles resolvem levar aquele homem até Jesus. Então aqueles homens vão pegar Jesus, aquele paralítico, e vão tentar passar aquele paralítico pela porta, só que não tinha como, porque a multidão apertava a porta. Então aqueles homens, eles olharam, viram a casa, como que a gente vai fazer para poder levar esse paralítico até Jesus? Tem pessoas aqui também nesta noite que tem essa pergunta: como eu vou levar o meu filho até Jesus? Como eu vou levar o meu marido até Jesus? Como eu vou levar a minha família até Jesus? Como eu vou levar as pessoas até Jesus? Eu já quero liberar uma palavra para você que tem esperança de Deus salvar alguém da sua família. Quando você decide levar alguém até Jesus, Deus, Ele te dá habilidade, Deus, Ele te dá fé, Deus, Ele te dá determinação, Deus, Ele te dá confiança para você ver a sua família abençoada. Então quando eles tentam colocar aquele paralítico dentro da casa, não tinha como. Então eles tiveram que pensar: como que a gente vai levar esse homem até Jesus? Ele não pode mais ficar apenas respirando, ele não vive mais. Ele não pode ficar dessa forma. A gente tem que levar esse paralítico até Jesus, porque Jesus cura, Jesus salva, Jesus envia providência, Jesus, Ele prospera, Jesus, Ele faz tudo o que você precisa. Então eles tiveram visão. A primeira coisa que eles tiveram foi visão. Todas as vezes que você coloca um propósito no coração de buscar alguma vitória, vai falar que não é isso. A primeira coisa que vem na sua mente é uma visão de onde você pode chegar se você continuar acreditando. Foi assim que Deus fez com Abrão. Deus olha para Abrão e fala: Abrão, olha para as estrelas do céu. Ele olha: assim será a sua descendência. Por que Deus fez Abrão olhar para as estrelas do céu? Mostrou para ele uma visão de onde ele chegaria. E por certo, todas as dificuldades que Abraão passava diante da sua caminhada, ele lembrava da visão que Deus tinha mostrado para ele. Então a gente observa que aqueles homens, eles vão ter a visão. E a visão que eles teve foi o que? A única opção de levar aquele homem até Jesus é subir pelo telhado. Olha a determinação deles. Mesmo diante do impedimento, eles não desistiram. Mesmo diante das dificuldades, eles não pararam. Mesmo diante das circunstâncias, eles não olharam para a direita, não olharam para a esquerda, eles só olharam para a frente. Eles só olharam acreditando. É isso que você tem que fazer. Não importa a situação que você esteja passando, não olha para os obstáculos, não olha para a circunstância, porque ainda antes que houvesse dia, diz Deus, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando Ele, macumba não pode impedir, capeta não pode impedir, nada pode impedir o agir de Deus na sua vida. Prossiga! E quando eles decidem prosseguir, eles tinham que ter determinação, porque ali eles vão encontrar 3 coisas. A primeira coisa, o peso do paralítico. Era por isso que tinha 4, porque 2 não dava para carregar por causa do peso. Era o primeiro empecilho. O segundo empecilho era a multidão, porque não tinha como passar aquele homem. E o terceiro, não tinha lugar na porta. Então eles tiveram que ter determinação para poder levar aquele paralítico até Jesus. Então o que acontece? O que eles fazem? A gente observa que aqueles homens, eles sobem para o telhado. E para poder subir para o telhado, para poder serrar o telhado, o telhado era de madeira.
Claro, se fosse desse cimento aqui que a gente vê, é claro, se ele serrasse, seria muito difícil. Então a gente consegue entender. O que a gente consegue entender? Que quando eles sobem com um paralítico para o telhado, alguém ali tinha que entender o que estava fazendo, porque eles vão serrar agora. Eles vão serrar e vão fazer um buraco. Então eles tinham que ter uma habilidade, eles tinham que ter inteligência. Todas as vezes que você está em uma situação difícil e você olha para Deus e ora, Deus te dá sabedoria, Deus te dá entendimento, Deus ele te guia, Deus ele te orienta, porque é isso que o bom pastor faz. Ele cuida, ele orienta, e esse bom pastor é Jesus, porque ele deu a vida para poder te salvar. Então não fica desesperado, peça para Deus que ele vai te dar sabedoria para sair dessa situação. Ele vai te dar inteligência e o nome dele vai ser glorificado através da sua vida. Eles vão detalhar a casa. Eles vão detalhar a casa. Vão olhar, eles vão ver como que a gente vai colocar esse paralítico diante de Jesus, porque tinha multidão dentro e fora. Então aquele paralítico tinha que cair diante de Jesus. Talvez você ouviu o convite para poder estar aqui, o anúncio, mas talvez o que te fez vir diante de Jesus foi o seu problema. Talvez o que te fez hoje vir diante de Jesus é a sua dificuldade. É por isso que você está aqui. Então, o que eles fazem? Eles detalharam o telhado e vão agora fazer o que? Para poder, eles não iam jogar o paralítico lá. Eles não iam jogar o paralítico, não iam matar pessoas lá. O que eles tiveram que fazer? Para poder colocar aquele paralítico diante de Jesus. Com certeza, eu acredito que eles pegaram uma corda, amarraram aquela corda e foram descendo. Ó. O que eles fizeram? Foram descendo aquele paralítico, e aquele paralítico caiu diante de Jesus. Jesus vai olhar para aquele paralítico, e o paralítico nesta noite é você. Você às vezes está todo atrofiado hoje. A sua mente está atrofiada, você não sabe se você pensa nisso, naquilo. Talvez você está parado em tudo, o paralítico é você. Então o que acontece? Estava todo atrofiado. Então quando Jesus olha aquele paralítico, a primeira coisa que Jesus vai olhar foram a atitude daqueles homens. Qual que foi a atitude que Jesus olhou? A fé daqueles homens, o propósito daqueles homens, a determinação daqueles homens. Se você tiver fé, se você tiver propósito e tiver determinação, toda a sua família é salva. Você consegue passar por todos os seus problemas, você consegue vencer todas as dificuldades, porque o diabo não resiste quem tem propósito. O diabo não consegue parar quem tem determinação. O diabo não consegue parar quem tem fé, porque uma vez que uma pessoa tem fé, uma vez que uma pessoa tem propósito, uma vez que uma pessoa tem determinação, ela sujeita a Deus. E o que a Bíblia fala? Resistiu, sujeitava-vos a Deus, resistiu o diabo, e o diabo ele fugirá de vós. E o que aconteceu? Ele viu a fé, o propósito e a determinação daqueles homens. Aí Jesus olhou para aquele paralítico e falou: perdoados estão os seus pecados. Ponto. Toda vez que a gente coloca ponto no final de frase, que a gente não quer falar mais nada. Então o que Jesus fez? Perdoados estão os seus pecados. Ponto no texto. Jesus queria apenas perdoar o pecado dele. Só que quando Jesus fala aquilo, vai causar o que nos escribas? Indignação. Aí os escribas vão falar assim: quem é ele para poder perdoar pecados senão Deus? Aí Jesus ficou agitado. Tem pessoas que para poder alcançar, elas têm que enfrentar problema para então acordar, para sair da zona de conforto. É por isso que você está aqui. Você saiu da zona de conforto porque você está passando luta, você está passando dificuldade. Isso te faz sair da zona de conforto. Então olha, quem que é ele para poder perdoar o pecado? Ele é Deus.
Aí Jesus olha e fala, Jesus olha para aqueles homens e fala: o que é mais fácil? Perdoar pecado ou curar? Aí Jesus fala: olha, paralítico, assim eu te digo, levanta e anda. Toma o seu leito e anda. Deixa eu dizer uma coisa para você: promessa não respeita circunstância, promessa não respeita impedimento. Quando a promessa tem que acontecer, vai acontecer na sua vida. Não importa a circunstância que você esteja vivendo, vai acontecer. Isso é profético. Quando Jesus está dizendo para você: levanta desse leito, levanta desta cama, levanta, levanta, levanta. Chegou a hora de você se levantar para conquistar aquilo que Deus tem para você. Chegou a hora de você se levantar. Para de chorar pelo quarto afora. Levanta a sua cabeça e siga, porque Deus, Ele é contigo. Hoje Deus está te levantando aqui nesta noite. Está te levantando por aquilo que você não consegue mais lutar. Está te levantando para você lutar pela sua família. Está te levantando para você lutar pelos seus sonhos. Está te levantando para te lutar, para você lutar pelos seus projetos. Deus está te levantando para você poder ganhar alma. Deus está te levantando aqui nesta noite, assim como levantou aquele paralítico. Então acalma o seu coração, que Jesus está no controle. Acalma o seu coração, que hoje Ele está te levantando. E não está te levantando com pouca força, com muita força, com muita fé, com muita confiança e também com muita comunhão com Deus. Você vai se levantar, você vai sair daqui hoje. A sua palavra hoje: a minha família, olha só, tudo está acontecendo com a minha família, estou preocupado. Hoje Deus, Ele vai mudar a sua forma de falar, o seu pensamento, as suas atitudes, porque a partir de hoje as suas atitudes, os seus pensamentos vão ser de alguém que Deus levantou para vencer, porque a palavra de Deus fala que em Cristo Jesus a gente é mais do que vencedor.